Ale, você acha que nessa eleição, ou nos últimos meses, talvez, o brasileiro está se sentindo mais acuado em relação ao que falar nas redes sociais? Tipo, você sente que as pessoas estão, às vezes, até com medo do que falar, estão com medo de falar da política por conta que pode aí ferir um lado ou alguém? E esse momento, assim, há um contraponto, porque eu nunca vi o Brasil tão politizado. Então o brasileiro se descobriu politizado e ao mesmo tempo descobriu que existe até uma censura. Porque você vê que se você digitar e escrever, por exemplo, assassino, aparece assim, você quer realmente postar isso? Você tem que trocar por letras, por números, já existe uma autocensura. As pessoas estão até trocando palavras para que não venha a própria rede e fale assim, pô, peraí, isso daqui você não pode se expressar. Isso não é perigoso? É perigoso porque a gente está perdendo uma ferramenta conquistada nos últimos tempos. A gente tinha redes sociais e essas plataformas são diversas, apesar de terem as mais conhecidas, depende do país, tem outras empresas, mas são plataformas que não produzem conteúdo. Diferente aqui de um canal, de uma emissora que produz o conteúdo, traz para você uma informação, esses veículos colocavam desde sempre lá o que você está pensando. Então você entra e o conteúdo produzido é aquele que você produz e coloca. Então quando você tem uma plataforma com produção de conteúdo autoral, espontâneo, e que isso fez com que as redes sociais criassem o tamanho que criaram e trouxessem para as pessoas o direito de falar o que elas pensavam a respeito das coisas, quando você começa a ter um controle excessivo, você tem uma diminuição do processo democrático, da própria democracia. Democracia é o cidadão ter liberdade de falar o que pensa. Se você concorda ou não concorda, é uma outra questão. Se esse falar o que pensa transborda os limites do que o Código Penal, por exemplo, coloca, você não pode imputar crime se você não consegue comprovar isso, que é lá calúnia, difamação, esse tipo de coisa, isso sempre existiu e pode ser aplicado. O que a gente está confundindo nos dias de hoje é censura prévia. Não é ir lá e reprimir alguém que comete um ilícito em falar algo que o próprio Código Penal prevê como uma ilegalidade. Mas não, eu parto do princípio que se um cidadão utilizar determinadas palavras ou determinadas expressões, aquilo por si só já tem algo de errado. Então eu parto do princípio de que a intenção é negativa. E vou acabando com aquele princípio que fez das redes sociais um mecanismo das pessoas falarem o que pensam. Isso é muito grave, isso faz com que uma conquista dos últimos anos, que era a livre expressão nas redes sociais, vá diminuindo e as pessoas vão ficando com medo sim. Não só as pessoas como os candidatos, período eleitoral, a gente no escritório, como atua nessa área de direito eleitoral, tem muitos clientes que perguntam a todo momento, olha, eu posso postar isso? Será que um juiz, um ministro, um desembargador vai dar uma decisão contra mim? Isso pode caçar minha candidatura? Então veja que se instalou um verdadeiro medo. O candidato que tem o direito de, no período eleitoral, falar das suas pautas, falar do que acredita, porque ele é um personagem ali representando uma parcela da população, começa a ter medo de falar algo achando que pode ser censurado de qualquer forma por aquilo que falar. Então isso é um retrocesso no que se conquistou, isso não é democrático, querer dizer que a pretexto de se combater fake news, que sim, fake news são crimes e devem ser combatidos, mas a pretexto de se combater fake news começa a se classificar tudo como fake news e fazer com que as pessoas percam a naturalidade, a espontaneidade na hora de falar, isso é um retrocesso em relação ao que a gente havia conquistado. Foi até o caso do celular, né? Você não pode entrar com o celular na zona eleitoral porque você poderá cometer um crime. Ou seja, primeiro você comete o crime para depois você imputar ali uma investigação.